Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Eu estou falando aqui diretamente do plenário, onde daqui a pouco você vai acompanhar a 49ª sessão ordinária e mais duas sessões extraordinárias que foram convocadas pelo presidente da Casa, professor Jesus, na última terça-feira. Nessas sessões extraordinárias estão previstas a discussão e votação de 5 projetos. 4 desses projetos são de autoria da Prefeitura. Então, um dos projetos aqui está pautado é o que institui o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI. Esse projeto ele propõe o parcelamento de débitos tributários e não tributários que a população tem com a Prefeitura, por exemplo, débitos de ISS, de IPTU e também contas de água. Esses débitos eles vão poder ser parcelados e poderá haver anistia e redução de juros de multa, dependendo da quantidade das parcelas e do momento que o usuário for fazer a negociação da dívida. Então, esse é um dos projetos que está pautado para a sessão extraordinária de hoje. Outro projeto também altera a lei que dispõe sobre a administração, estrutura organizacional e o quadro de servidores da Prefeitura. Tem um projeto também que institui o programa Música nas Escolas através da estruturação da Orquestra Sinfônica Municipal. Esse último projeto da Prefeitura autoriza a abertura de crédito adicional e especial de R$500 mil para a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. Tem ainda um projeto da mesa da Câmara que altera a estrutura administrativa e organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos. Falei então da pauta das sessões extraordinárias. Vamos falar agora sobre a pauta da 49ª sessão ordinária. No grande expediente estão previstos aí está prevista a deliberação de 20 itens. São 9 requerimentos, que são aquelas solicitações de informação que os vereadores fazem à Prefeitura, e também 11 projetos. Entre esse projeto tem um que institui o programa de primeiros socorros nos restaurantes populares de Guarulhos. É um projeto de autoria dos vereadores Guto Tavares, do PCdoB, e também do vereador Rafa Zamprônio, do PSB. Já na ordem do dia, há 11 projetos, 4 deles têm parecer, ou seja, eles estão aptos para serem discutidos e votados ainda na tarde de hoje. 3 desses projetos eles estão em discussão em segundo turno. Então, entre esses projetos, tem um de autoria do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, que disciplina a identificação dos agentes de segurança privada em shows, bares e casas noturnas de Guarulhos. Então, se esse projeto for aprovado, vai para a sanção ou veto do prefeito. Agora eu deixo você com a nossa transmissão ao vivo e na íntegra. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marcelo Seminaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pelas redes sociais, eu gostaria de chamar a atenção e pedir a atenção de todos os vereadores aqui presentes, porque o assunto que eu quero tratar, eu tenho certeza que ele impacta a vida dos senhores também, porque ele impacta a vida de muitas pessoas da cidade de Guarulhos. Vereador pastor João Barbosa, que me ouve atentamente. Foi publicado um decreto, o decreto de número 35.617 de 2019, que é um decreto que visa regulamentar a atividade dos motoristas de aplicativo na cidade de Guarulhos. É sabido por todos nós que é importante que haja, sim, uma regulamentação para essa questão do transporte por aplicativo em nossa cidade. Só que esse decreto que foi publicado, eu peço a atenção dos vereadores que leiam o decreto, comparem esse decreto com o decreto que foi publicado na cidade de São Paulo.
O decreto da cidade de São Paulo contém lá 6 incisos que os motoristas devem preencher para poder atuar como motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. 6 incisos. O decreto publicado na cidade de Guarulhos, que regulamenta a questão para os motoristas de aplicativo poderem trabalhar na nossa cidade, possui 13 incisos. Além dos 13 incisos, possui lá mais 7, 8 parágrafos. E você começa a ler tudo que eles exigem do motorista para ele poder trabalhar na nossa cidade, parece que é feito de maneira a inviabilizar essa atividade na cidade de Guarulhos. Como eu disse, eu entendo, acho legítimo que a nossa cidade tenha que regulamentar, pastor João Barbosa. Agora, por que é que o nosso decreto tem que ser pior do que o da cidade de São Paulo? Por quê? Agora, vocês imaginem, por exemplo, está lá escrito no decreto que o motorista de aplicativo que estiver atuando na cidade de Guarulhos tem que ter um adesivo fornecido pela Secretaria de Transporte de Guarulhos. Poxa, imaginemos que toda cidade queira fazer isso. Então, o motorista ele vai ter que ter o adesivo de São Paulo, vai ter que ter o adesivo de Campinas, vai ter que ter o adesivo de Guarulhos, o de Poá, de Taquara, de Suzano, de Mauá. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Né? Parece que é para inviabilizar essa atividade no município de Guarulhos. Então, e mais, né? Falar, poxa, mas o decreto ele está em vigor, foi publicado há mais de 6 meses. Né? Falam isso como se a cidade de Guarulhos, por exemplo, fosse a cidade de São Paulo, que tivesse um canal de TV aberta, como é a Rede Globo, que tem o jornal SPTV, que pode informar toda a população do que está acontecendo e tal. E não é verdadeiro. Né? Nós aqui, quais são os canais de comunicação que nós temos de massa para poder comunicar com a população? Não tem. Mais do que isso, vamos imaginar que o motorista pegue um passageiro em São Paulo, qualquer município, sei lá, qualquer bairro de São Paulo, Santana, Pinheiros, e traga para cá. Esse motorista ele é obrigado a saber todas as filigranas, todos os detalhezinhos que o município de Guarulhos pede para poder atuar no município de Guarulhos? Não. E mais do que isso, vereador Soutor, né? As multas que estão querendo aplicar aqui em Guarulhos é para apreender o carro do cidadão. Porque se for, já está valendo, hein? Se for pego aqui em Guarulhos e não estiver preenchendo os requisitos que estão pedindo aqui na nossa cidade, é R$8.000 de multa. R$8.000 de multa. Então, eu fiz aqui um documento que eu gostaria de ler para todos os vereadores, porque essa questão ela é tão importante que eu acredito que não tem que ser uma questão do vereador Marcelo Seminaldo, tem que ser uma questão da Câmara Municipal de Guarulhos. Por isso eu fiz aqui um documento. Com os vereadores que já estavam presentes no plenário, eu pedi para assinar, e com quem eu falei, todos assinaram, porque é impossível que a gente assista calado isso. Nós vivemos num país com mais de 13 milhões de desempregados. A gente sabe que muitas pessoas acabam dependendo desses aplicativos para poder sobreviver. E nós, na segunda maior cidade do estado de São Paulo, vamos inviabilizar essa atividade aqui? Não. Então, eu gostaria de ler aqui o documento que eu fiz e peço aos senhores vereadores que assinem junto, porque quero dizer, não tenho vaidade nenhuma disso. Fui recebido por uma comissão de motoristas de Uber, mas acredito que todos vocês serão, se não foram, serão cobrados também. Então, eu vou ler o documento e peço que os vereadores assinem junto. O documento diz: considerando que o decreto número 35.617 de 2019 passou a vigorar na cidade de Guarulhos e o mesmo impõe várias regras para os motoristas de aplicativos que trabalham no nosso município, considerando que o referido decreto não é de conhecimento da maioria dos trabalhadores motoristas de aplicativo, considerando que a imediata aplicação do decreto penalizará com multas pesadas os trabalhadores que não estiverem de acordo com o que se pede, considerando as exigências do decreto guarulhense é diferente e mais exigente do que a da cidade de São Paulo, que já possui regulamentação na atividade, considerando que quase a totalidade dos motoristas de aplicativo que trabalham na cidade de Guarulhos também trabalham na capital paulista e por isso já cumprem o que a cidade de São Paulo exige, requer seja imediatamente suspensa a aplicação do aludido decreto por 30 dias para que nesse período seja aberto um diálogo com os motoristas de aplicativo e no mérito... Para concluir, vereador. Já vou concluir. E no mérito seja modificado o decreto guarulhense nos termos do decreto da capital a fim de universalizar as exigências, facilitando a vida dos trabalhadores e cidadãos de Guarulhos que se valem desse meio de transporte. Então, por isso, já assinaram comigo aqui o vereador Soutor, a vereadora Genilda, o vereador Zé Luiz, o vereador, enfim, vários vereadores já assinaram e vários se manifestaram aqui para assinar. Eu gostaria que todos os vereadores assinassem junto essa daqui para a gente demonstrar que não é uma questão do vereador Seminaldo, é uma questão da Câmara Municipal de Guarulhos, porque Guarulhos não pode ser mais exigente com os aplicativos do que a cidade de São Paulo é. Muito obrigado, gente. Para concluir, com a palavra o vereador Dr. Lair Santos.
Já põe aqui. Esse é do Uber ou do Prêmio? Do Uber. Senhor presidente, meus pares, colegas vereadores, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, venho aqui mais essa oportunidade defender a minha honra, a minha pessoa, nesse papel baixo e rasteiro que esse governo municipal procura querer implementar dentro desta casa. Primeiro que nós participamos da última sessão, na última terça-feira, 1h30 depois, me liga um dos jornalistas de uns equipamentos da cidade. Vereador, você poderia dar sua posição para o Guarulhos Web? Porque a informação que eu obtive do líder do governo, doutor Eduardo Carneiro, que o senhor foi contra o projeto do PPI. Eu falei, olha, a questão não é bem assim. Me parece que o líder do governo, em nome do governo, está distorcendo os fatos. Porque o projeto nem foi votado e nem foi submetido ao parecer. Enfim, depois a gente vivenciou no dia de ontem toda a situação onde procuraram colocar a foto da minha pessoa na capa do jornal Folha Metropolitana. Eu falo para todos os colegas aqui que o que fizeram, para mim, foi uma honra. Para mim foi uma honra. Porque eu sou o ex-funcionário 1409 da Folha Metropolitana. Isso nos idos de 1984 a 1985. Está aqui para quem quiser ver. Então, para mim foi uma honra que o que eu fiz e estou fazendo é defender a minha prerrogativa enquanto representante da população. Disse mais de uma vez em alguns órgãos de imprensa de que farei isso tantas quantas vezes o for. Eu trabalho desde os meus 13 para 14 anos, como aqui acabei de mostrar parte da minha história, e não é por conta de uma foto no jornal distorcida, distorceram os fatos, que eu vou me curvar. Não vou me curvar a quem quer que o seja. De forma forçada, de forma radical. No diálogo, a gente avança. E aqui, não venha com história que está com isso, que está com aquilo, entre aspas, como disse o líder do governo, mimimi. Não, comigo isso não cola, comigo isso não cabe. Sabemos sim da necessidade da cidade, sabemos sim, mas vamos agir de forma preventiva. Por que que não encaminhou esses projetos 2 meses antes? Por que que ainda não veio a revisão da planta genérica para esta casa? Daqui a pouco começar-se-á fazer os carnês de IPTU do ano que vem. Então esta casa não pode ser chamada de fantoche. Este vereador não aceita. Este vereador não está aqui para fazer o papel do governo, está aqui para ajudar no que for de bom para a cidade. E como eu disse hoje no programa de rádio, há uma decisão judicial que impede não procuradores de receberem honorários de sucumbência. E o município continua a pagar honorários de sucumbência para quem não é procurador. Por exemplo, secretário de Justiça, secretário de adjunto, esses profissionais já há parecer do Tribunal de Contas a respeito. Então, isso são aspectos que nós temos que levar
em conta quando votamos algo aqui que envolve essas carreiras. E no projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito, envolve também honorários dos procuradores. Então aí está um dos motivos por que merece um estudo mais aprofundado, e não a toque de caixa, como se queria votar na última terça-feira. Então aqui fica de público o meu repúdio a essa imprensa placa branca que está a defender os interesses do governo. Para concluir, vereador. Muitas das vezes vão nas empresas que prestam serviço para a cidade, buscando favores de forma não convencional. Muito obrigado, presidente. Não, a próxima não. Com a palavra, a vereadora Janete Lula Pietá. Com a palavra, a vereadora Janete Lula Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem e a todas. Boa tarde aos vereadores e vereadoras. Eu quero saudar em especial a senhora Milena, que está aqui no plenário, acompanhando a nossa discussão. Senhor presidente, eu quero falar de algumas coisas importantes. Eu não estou de preto à toa. Quero dizer que há uma convocação da juventude brasileira para ir no dia 7, no grito dos excluídos, de preto. E eu irei de preto, porque é um absurdo o que estamos vivendo. Vocês sabem que eu normalmente vivo com muitas cores, né? Mas hoje eu estou de preto, já chamando todos que são contra ao que está ocorrendo na Amazônia. A nossa Amazônia está em fogo, em cinzas. Temos que defender o direito do meio ambiente, da mata, que está trazendo fuligem para São Paulo. E, portanto, eu gostaria de dizer que aqueles que são contra ao desmandos na educação, aos desmandos em todos os sentidos, não vá de outra cor, senão esta cor que demonstra luto e luta. E o lema, esse sistema não vale. Lutamos por justiça, direitos e liberdade. Isto não é qualquer coisa. Tem vários líderes do movimento de moradia de São Paulo presos. Algumas lideranças do MTST que discute a questão da terra e faz com que a terra seja produtiva, que são barbaramente assassinados. Então, não podem de maneira nenhuma esquecer que estamos de luto. Mas eu também estou de luto, Milena, pelo que aconteceu aqui em São Paulo, no supermercado Icói. Ora, esse presidente está estimulando a volta, vereador Barreto, a senzala, onde já se viu um adolescente negro ser amordaçado, vereador Geraldo Celestino, tiraram-lhe a roupa e aplicaram chicotadas nesse jovem, e esse supermercado já é a segunda vez que ocorre isso. Por isso eu também estou de luto pela juventude negra que está sendo barbaramente morta e chicoteada. Sábado, ao meio-dia, haverá uma manifestação lá no supermercado, que ele é da Zona Sul de São Paulo, com advogados da OAB, discutindo esta questão. É um absurdo esse governo federal e esse governo estadual
autoriza a barbárie, autoriza Ku-Klux Klan por fogo na Amazônia, autoriza que se acredite que estamos voltando à senzala. A manifestação do grito do excluído em Guarulhos será na Matriz a partir das 9 horas. E, por fim, eu gostaria de dizer que o decreto 35.617, de autoria do prefeito, que regulamenta o serviço especial, tem que ser adiado, vereador Lauri. Amanhã o prazo vence e muitos que trabalham honestamente para levar o pão para sua família, nem muitos não sabiam e muitos estão impossibilitados frente às exigências. Por isso, eu conclamo a essa casa, não só assinar o que o vereador Seminaldo fez, mas a solicitar que o prefeito dê mais prazo. Para concluir, vereadora. Concluindo, senhor presidente, reestude esse decreto, porque esse decreto, na verdade, impossibilita que os trabalhadores tenham acesso à sua legalização. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, vereador Eduardo Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Boa tarde, quem está na galeria nos acompanhando e a todos que nos assistem em casa pela TV Câmara. Presidente, faço uso dessa tribuna hoje porque na última terça-feira eu fui procurado por uma comissão de motoristas de aplicativo de Uber e 99. Tenho certeza que vários outros vereadores foram procurados para tratar a respeito desse decreto 35.617, de 6 de março de 2019. Decreto esse que você lê e se espanta com o que está contido aqui. Sinceramente. Porque nós vivemos um momento no nosso país onde os números de desempregados são recordes na nossa história. Nosso Brasil quase vivendo uma recessão. E aí, quando chega a tecnologia, quando chega o desenvolvimento, com um modelo de transporte como é a Uber, vereador João Darcio, e a 99, a segunda maior cidade do estado de São Paulo coloca uma série de regras aqui, segundo o decreto, quase que impraticáveis. Nessa comissão que estava aqui no meu gabinete, um dos motoristas, o cara é pai de 2 crianças e viúvo, presidente. 44 anos, não consegue se inserir mais no mercado de trabalho. E aí comprou um carro parcelando e hoje trabalha como Uber. Esse é o raio-x dos motoristas e das motoristas de Uber. Pessoas que não conseguem mais se inserir no mercado de trabalho. E aí nós temos aqui um decreto feito que só no artigo 14, no artigo 14, vamos lá, no inciso 5, pede a certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal. Só um deles. Diz aqui a respeito de certidão de antecedentes criminais. Ou seja, a pessoa já está desempregada. Se tiver devendo um IPTU, não pode trabalhar. Se a pessoa tiver qualquer passagem criminal, pelo que está escrito aqui, não pode trabalhar. Uma cidade com 1.400.000 habitantes, que tem esse modelo de sistema de transporte público municipal que não funciona, e a gente ainda vê esses impedimentos para pais e mães de família trabalharem. Nenhum interesse de ninguém pode se sobrepor ao interesse da coisa pública na nossa cidade.
sendo feito um decreto passando por cima, inclusive, da opinião da Câmara Municipal. Nenhum. Um absurdo o que está sendo proposto aqui para os motoristas de aplicativo. Nessa reunião que eu fiz com os motoristas, eu ali liguei para o prefeito Guti, coloquei no Viva Voz, presidente, dando a oportunidade desses motoristas se expressarem e falarem do problema. O prefeito teve uma grande atitude. Se colocou à disposição para que semana que vem possa já receber uma comissão. Pediu apenas para que esses motoristas possam fazer nesse primeiro momento o cadastro para não sofrer uma multa de mais de R$8.000. E com esse cadastro, parece que já estarão aí resguardados. Então, semana que vem tem uma reunião com a categoria, mas de antemão, o prefeito já ouviu, marcou essa reunião, disse que se tiver qualquer ponto que eles queiram apontar, ele não tem problema nenhum de fazer um novo decreto. Só que, prefeito, de público aqui, eu sei que o senhor é sensível a esse problema, inclusive um homem que prestigia o que é novo, o que é de tecnológico, desenvolvimento para a nossa cidade. Faço aqui um pedido de público. Revogue esse decreto, prefeito. Revogue esse decreto. Porque são mais, só na cidade de Guarulhos, mais de 3.000, presidente. 3.000 pais e mães de família, que tem como raio-x esse senhor que eu atendi. Para concluir, presidente. Para concluir, vereador. Um senhor viúvo, pai de 2 crianças, que tem que trabalhar com Uber porque não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho. Estamos mexendo com a vida de pais e mães de família e essa Câmara tem que se posicionar, presidente. Tem que se posicionar. Com a palavra, o vereador Dr. Eduardo Carneiro. Boa tarde a todos, colegas vereadores, todos que assistem pela TV Câmara e ao público presente. Bom, eu tenho várias coisas para falar, mas eu vou, dentro de uma escala de prioridade, eu vou falar primeiro do que o vereador Eduardo Barreto acabou de falar aqui na tribuna. Alguns vereadores já chegaram a falar isso, a respeito do decreto regulamentador referente ao Uber. E falo isso de uma forma muito tranquila. Uma das primeiras indicações deste vereador, no início desse mandato, foi uma indicação deste vereador a regulamentação do Uber na cidade. Eu fiz esta proposta, na época, inclusive, eu me lembro perfeitamente, o vereador Seminaldo, inclusive, se pronunciou que a gente realmente deveria fazer uma regulamentação. A coisa não pode correr solta da forma que está. Claro, parece que há aí praticamente um consenso dos vereadores de não concordar com o que foi colocado no decreto. Eu coloco uma proposta aqui de início, até que nós temos uma comissão na casa, uma comissão de transportes. Acho que a própria comissão ela poderia encampar isso junto com os demais vereadores, né? Chamar, inclusive, a equipe de um grupo de representantes aí do Uber para saber os itens que realmente que eles gostariam que fosse revisto. Eu acho que o governo não tem nenhum problema com relação a isso, né? O governo é extremamente sensível, o prefeito extremamente sensível em várias causas. Acho que não há nenhum problema de você rever um posicionamento, mas seria interessante, eu acho que seria justo, democrático, que a Comissão de Transportes da Casa encampasse essa ideia aqui, chamasse esses representantes que viessem à casa e aí, a partir daí, levar uma nova proposta para o Executivo. Acho que isso é plausível, eu deixo aqui essa proposta aos colegas. Vou tentar aproveitar o restante do meu tempo, até porque o meu nome foi dito aqui na tribuna pelo meu colega, o vereador Laércio,
e a respeito do tema da última sessão, da votação do PPI, e eu vou rogar aí ao meu colega Laércio Sandes, qual respeito. Laércio, a gente tem que ter um pouco de cuidado de não personificar determinada situação. Parece que o vereador Laércio, ele pega uma situação, uma divergência de ideia, de posicionamento, e começa a personificar. Parece que é crucificar o líder do governo, por isso. Vereador, vamos deixar bem claro, que não tem nada pessoal. Não tenho nada pessoal contra ninguém. Eu tenho posicionamento. Outra coisa que foi dito hoje pelo senhor, num determinado programa, olha, o vereador, líder do governo, me intimidou. Eu não acho que chamar o senhor para conversar, falar da importância do projeto, que a gente deve pautar o mais rápido possível para que a gente possa fazer a votação, não vejo nenhum problema nisso. Isso não é intimidar. Até porque eu não me empresto um trabalho de intimidação. Se é intimidação, acho o senhor um pouco inseguro. Se achar que isso é uma intimidação, é insegurança da sua parte. Chamar para conversar, não há nenhum pecado. Vamos tentar agilizar a votação do projeto, que é de interesse da população. Também interesse do governo, com relação ao caixa do governo, é importante sim. Eu gostaria de saber, até como é que foi o posicionamento do senhor em outras votações de PPI na casa no mandato anterior. Será que foi a mesma coisa? Se foi a mesma coisa, está tendo bom senso. Se não foi a mesma coisa, não há bom senso. Da mesma forma que eu ouvi recentemente, o senhor fazer uma crítica a esse vereador, personificando a sua crítica, mais uma vez, a esse vereador, dizendo do término de uma sessão. E aí depois vem a informação que o senhor teve um procedimento idêntico no mandato anterior, que o senhor era vice-presidente da casa. Então parece que é 2 pesos e 2 medidas. Eu clamo ao senhor, vereador Laércio Sandes. A minha relação é uma relação institucional com o senhor. O senhor não faz parte do rol dos meus amigos, mas é um colega. É um colega que eu respeito. Para concluir, vereador. Agora, o senhor tem que parar de personificar. Se o senhor tem problema com o governo, ataque o governo. E não fica com um pé numa canoa e um pé na outra. Vereador, para concluir. Tome lado. Qual é o seu lado? É oposição? Vai para oposição. O pior é um pé numa canoa e um pé na outra canoa. Para concluir, vereador. Já concluí. Tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão. Passamos à tribuna livre. Como não temos nenhum orador inscrito para a tribuna livre, encerramos essa parte da sessão e passamos para o grande expediente. Item primeiro, senhora secretária, para a leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento número 2642/2019. Informações sobre o quadro de pessoal da ProGuaru, Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos. Autor, vereador Zé Luiz Lula. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as comissões contrárias manifestam. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. O senhor pediu aí primeiro, vereador? Não, pode ser. Pode Por ser. gentileza. Obrigado. Presidente, pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Eu não poderia deixar de me furtar e também vir aqui, nesta sessão, falar sobre o decreto, né, que está causando polêmica. Ontem e hoje pela manhã recebi muitas ligações de pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho com aplicativos. E eu tenho aqui em mãos, assinei com o maior prazer, a pedido do vereador Seminaldo, que é uma ideia que a gente comunga, da suspensão e aplicação desse decreto. Creio também que o prefeito é sensível a essa situação
creio que ele vai rever com a sua equipe, né, o que está previsto nesse decreto, porque não é possível, neste momento que nós vivemos em nosso país, na nossa cidade, como disse muito bem o nosso vereador amigo Eduardo Barreto, vivemos um momento de crise, de recessão econômica, de falta de empregos, e as pessoas que aderem a esse tipo de trabalho, às vezes, porque não tem outros caminhos, né? Muitos amigos meus estão desempregados das suas profissões originais e buscaram o trabalho nos aplicativos para sustentar a sua família, sustentar os seus filhos, pagar as suas contas. E aí me vem um decreto desse, com uma série de restrições, né, com uma ideia de punibilidade, e isso não dá para a gente aceitar, né? Nós temos que criar mecanismos dentro da nossa cidade, fazer políticas públicas para que se facilite e gere emprego, para que o pai de família leve o seu pão para casa. Eu até digo que o maior trabalho social que um ser humano, um político ou quem quer que seja pode fazer é gerar emprego. Esse é o maior trabalho social que a gente pode fazer. Então, espero que a gente se una realmente, os vereadores dessa casa, a comissão de... Para concluir, presidente, a Comissão de Trânsito e Transporte, assim como o líder do governo e nós, vereadores, para que a gente toque realmente o coração do prefeito, ele revogue esse decreto, faça uma discussão ampliada e regulamente da forma que tem que ser feita e deixem as pessoas trabalharem e levarem o seu alimento para casa. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu requeiro a palavra pelo artigo 151. Senhor presidente... Pelo artigo 151, vereador? Não pela ordem, pelo 151. Pelo artigo... Eu ia fazer uma questão de ordem, mas como eu cedi ao vereador que me antecedeu, eu requeiro pelo 151. Pelo artigo 151, vereador Paulo Roberto Senhor Pequinato. presidente, mesa diretiva dos trabalhos, colegas vereadores, galerias presentes, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, pelas redes sociais, enfim. É salutar essa colocação que foi feita aqui hoje pelo vereador Seminaldo. Hoje, às 12h09, eu mandava um WhatsApp para o prefeito, está aqui no meu WhatsApp, inclusive, falando a questão do Uber, por ter recebido uma comissão em meu escritório. Até ela foi liderada por uma pessoa do Uber, que a gente o chama de Márcio Banana, que é o apelido dele no Uber, e nós, em seguida, na frente deles, eu mandei esse WhatsApp, porque eu não acho justo este decreto. E eu falo isso tranquilamente, porque recentemente aqui na sessão próxima passada, nós defendíamos aqui o pessoal do Guarucope. Então eu não estou falando daquela situação, mas sim de uma situação nova que surgiu, desse decreto que é do mês de março. Eu tenho até o número do decreto aqui, 35.617, de 6 de março de 2019, e que se aplica uma multa e absurda, e aliás, como já foi dito aqui, eu não vou ser repetitivo, por colegas que me antecederam, principalmente pelo Seminaldo, isso daí é inviabilizar o Uber na cidade de uma vez. Mas eles já existem hoje, de fato e de direito. Está regulamentado em outras cidades, tem até lei federal nesse sentido, que o STF, por outro entendimento, derrubou essa lei federal, mas hoje já regularizado. Eu alertava o prefeito, eu falei, olha, não é porque estamos quase às vésperas da eleição, mas eu acho que Vossa Excelência tem que ver com cuidado tudo isso, porque nós poderemos criar um caos no nosso município. E, como foi dito também, muitos desempregados, ainda chega a 12.800.000. Para concluir, isso daí vereador. virou um bico para o pessoal. Eu não quero me alongar, mas quero dizer, fazer uma proposta, não sei se já foi feita pelo vereador Seminaldo, que o presidente desta casa, já que eu creio que é a vontade de uma grande maioria, eu não sei se é de maioria absoluta ou de quórum qualificado de 2/3, senhor presidente, mas que Vossa Excelência, então, marcasse com o prefeito, para que os vereadores que tiverem interesse, eu sei que é uma maioria, vamos nos locomover ao chefe do executivo, chegar ao gabinete do chefe do executivo, para pedir de uma vez a revogação desse decreto por hora.
Eu sei que a suspensão do seminal, a intenção é Vereador, para concluir. Nós já pedimos, então, a revogação de fato e de direito deste decreto aposto pelo chefe do Executivo. E tenho dito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Petá. Pelo regimento, senhor presidente, qualquer requerimento que entre nessa casa tem o prazo de 48 horas para ser incluída no sistema. O senhor pode me dar uma explicação por que o meu requerimento não foi? Vereadora, então, infelizmente nós estamos com um problema no sistema e já estamos verificando para que possa entrar na sua normalidade e já estamos na fase final, vereadora. Para continuar a minha questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, em primeiro lugar, vereadores, no dia 2 de setembro, segunda-feira à tarde, dei entrada em um requerimento que solicita explicação de outro decreto do prefeito 35.794, de abril de 2009, que estabelece, que coloca e declara a área de utilidade pública da antiga Fundição Ribeiro. Ora, senhor presidente, a primeira questão que eu coloco, está aqui protocolado, é que se instale imediatamente esse serviço técnico, porque os trabalhadores que dão assessoria à mesa não têm obrigação de saber que eu dei entrada. Mas essa é uma questão de relevância que, pela ordem, deveria estar na pauta hoje e que irá uma semana depois, senhor presidente. Isso, a meu ver, no mínimo, é injusto e, coincidentemente, é com esta vereadora ou com outros vereadores que tratam de temas polêmicos. Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer, para concluir, que é necessário que o sistema seja instalado e também que essa casa reveja mais um decreto. Ou, se me convencer que o que vai ser utilizado no local é justo, me convence. Mais um jornal da cidade levantou dúvidas seríssimas sobre essa questão. Sobre artigo 151, senhor presidente. Artigo 151. Pelo artigo 151, vereadora. Então, essa matéria foi publicada na Folha do Ponto no dia 29 de agosto de 2019. E eu não estou acusando a prefeitura, mas eu estou deixando claro que eu quero esclarecimento, porque eu sou uma pessoa de razoabilidade. Se me convencerem que aquele lugar, que é uma fundição, não está servindo a interesses familiares, mas sim a interesses públicos, sim, vamos aceitar esse decreto. Mas eu não estou acusando, mas é um direito desta vereadora que protocolou em tempo hábil ter esse requerimento incluído na pauta. Portanto, eu venho aqui colocar que chegou a uma situação de ser inaceitável. É inaceitável que esta vereadora cumpra o regimento e os trabalhadores da casa não podem fazê-lo porque não tem uma assessoria capacitada e nós recebemos os projetos atrasados porque nada tem. Nós temos que ter não só uma resposta que está sendo revisto, está sendo feito. Nós queremos saber quando, porque eu me sinto preocupada que esta casa, que é uma casa de leis, ela não pode descumprir o próprio regimento da casa. Tenho aqui
protocolado, posso mostrar aos nobres pares a data, portanto, deveria estar aqui hoje. E eu acho, aí eu não quero entrar na fofoca, eu quero o direito de que a prefeitura responda, e depois eu vou tomar a minha posição em relação à fábrica Fundição Ribeiro. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Pela ordem, vereador. Vereador Vera Ramos da Padaria. É pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Presidente, boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhora vereadora. Público presente. Presidente, esse vereador foi citado em uma matéria de jornal aqui da cidade, da nossa cidade, acusado de fingir saber e não saber de nada com relação a um terreno que foi decretado como utilidade pública pelo prefeito da nossa cidade, para que uma rede de supermercado não se instalasse naquele local. Me acusou de não defender o empreendimento para a região onde, segundo o jornal, fui muito bem votado. Fui muito bem votado, sim, meu senhor, mas bem votado na minha reeleição, na região dos Pimenta. Sabe por quê? Porque tenho trabalho. Porque sou atuante na minha região. E em toda a cidade. Não vivo escondido atrás de um microfone ou de uma redação de 2 folhas de jornal para ter oportunidade. Não, senhor e senhores. Até então, não fui procurado por nenhum empreendimento pedindo ajuda, mas estarei à disposição dessa empresa para poder ajudar naquilo que for possível. Engraçado, presidente. Para concluir, vereador. Para concluir, presidente. Engraçado que na nossa região tem 6 vereadores, e foi citado 3 vereadores, Betinho, acredite. Seu Luiz da Sede e esse vereador. Eu queria só deixar um recadinho aqui para esse nosso amigo jornalista, por favor. Uma mensaginha que eu faço todos os dias. Eu digo mais ao senhor, jornalista. Isso é uma mensagem que o senhor deve refletir. Sábios não são aqueles que dão peso às palavras, mas sábios sim serão aqueles que avaliam a boca de onde elas saem. Muito obrigado, senhor jornalista. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Pelo 151. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez na tribuna, eu vou aproveitar a fala da vereadora Janete, até para engatar aí um requerimento do vereador Laércio e o posicionamento do vereador Ramos. Mesmo assunto. É o mesmo assunto. O referido decreto de utilidade pública feito pelo prefeito Guti. Referido terreno, eu gostaria que os vereadores prestassem bem atenção. Eu fui atrás, é função de cada vereador, de ir atrás de informação. É função também de órgão de imprensa responsável, antes de se posicionar, também ir atrás. O ambiente democrático funciona desse jeito. Eu fui atrás. Área de 122 mil metros quadrados na região do Pimentas. Esta área foi considerada uma fração dela, 64 mil. Em 2006, ela foi considerada de utilidade pública pelo senhor ex-prefeito Eloy Pietá. E foi pago uma parte do valor.
com o compromisso de um empreendimento imobiliário. Primeiro item. Não foi feito. Vamos passar para o segundo item. Em 2008, parte dessa área também foi feito um decreto de utilidade pública pelo senhor prefeito Sebastião de Almeida. Também foi feito. Para um empreendimento esportivo, para um equipamento esportivo, que não foi feito. Eu gostaria, para completar o raciocínio, usar meu tempo pela liderança do governo. Pela liderança do governo, vereador. Até porque o tema merece. Vencido o tempo, 2013, 2018, o prefeito Guti, governo atual, esperou-se um ano para se decretar, revogar o decreto anterior e fazer o decreto atual desta área para um empreendimento, um complexo educacional. Visto que aquela região cresceu muito, vários empreendimentos, uma população muito grande e, obviamente, inclusive há um termo de ajuste de conduta, há um TAC, inclusive da região, para que a prefeitura faça a locomoção dos alunos dessa região para equipamentos do município educacional que ficam longe. Então, é responsabilidade do poder público não simplesmente liberar empreendimentos. Quando se libera, você tem que acompanhar com aquilo que você tem que oferecer para a população. Unidade básica de saúde, creche, escola, tudo isso tem que ser oferecido. Não é simplesmente liberando o que foi feito nos governos anteriores e não ter uma compensação de tudo isso. Então, vamos ser responsáveis e quando tiver uma informação, vamos pegar a informação inteira. Pega a informação inteira. Uma área que já foi decretada de utilidade pública pelo governo Eloy Pietá e pelo Sebastião Almeida. E aí surge agora alguém, do nada, falando que o prefeito está defendendo este ou aquele supermercado. Onde está a responsabilidade? Me parece sim o inverso. Tanta defesa assim, me parece que é alguém que está defendendo outro supermercado. Me parece isso. Ou pelo menos em tese, para mim, me parece isso. Acusa de uma forma que não tem nenhum fundamento. Será que... Eu não quero acreditar numa coisa dessa. Não é possível. Vereador Betinho, vereador Ramos, vereador Luiz da Sede. Eu não sei se os senhores, meus colegas, que tanto admiro, pelo trabalho que vossas excelências fazem na sua região. Não sei se vocês sabiam disso. Estão falando do decreto de utilidade pública e estão chamando essa casa de irresponsáveis, que não investiga. Mais irresponsável é aquele que denuncia e não tem o mínimo de prova, querendo macular as pessoas. Isso não é política. Isso não é política. Pega um dado incompleto, tentando macular o trabalho das pessoas, o trabalho de vereadores que fazem o seu trabalho. O decreto atual, vereador Geraldo Celestino, já havia 2 decretos de utilidade pública, pelo Eloy Pietá, pelo Sebastião Almeida, e agora jogam a culpa em quem? No Guti e nos 3 vereadores. Onde está a responsabilidade? Não se curvem, vereador Betinho, vereador Luiz da Sede, vereador Ramos, não se curvem. Não sei que intenção foi essa de colocar vocês numa situação dessa. Antes de colocá-los numa situação de tentar macular o trabalho
dos senhores deveriam levantar, ter a responsabilidade. Então, eu rogo aqui, a quem está fazendo isso, vereadores, imprensa, antes de acusar, levante os dados. Sejam responsáveis. Como diz os nossos avós, né, que nos ensinam o caminho do bem. Antes de jogar uma pedra, olha a sua vidraça. Olha a sua vidraça. Não é assim que se faz. Então, rogo aqui ao colega que teve esse comportamento irresponsável, e aqueles que acusam sem provas. Para concluir, vereador. Já concluí, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Boa tarde, vereador, vereadoras, público presente e todos aqueles que me assistem pela TV Câmara. Presidente, eu não poderia deixar de vir hoje nessa tribuna, até porque durante esses meus 2 anos de mandato eu sempre trabalhei no silêncio. Eu respeito e preciso ser respeitado. Mas hoje, pela minha surpresa, a parte da manhã a gente recebeu, eu vi no jornal, esse jornalista, que eu respeito muito o trabalho dele, mas desde que ele respeite os trabalhos dos vereadores. Eu nunca citei o nome dele em lugar nenhum dessa cidade. Então ele precisa ter respeito com os vereadores que trabalham. Nós sabíamos. Quando começou aquela obra, eu fiquei sabendo que ia um açaí para lá. E a gente ficou feliz que realmente ia dar emprego para a cidade. Mas o nosso prefeito Guti tem também a necessidade de fazer escola, porque foi vários empreendimentos para aquela cidade, como a São Judas 1, São Judas 2, São Judas 3, São Judas Pimenta 1, Pimenta 2, que tem criança para estudar. Mas ele devia primeiro fazer uma investigação para saber se a gente não procurou saber se o que o prefeito tinha decidido. Esse vereador foi lá na SDU saber o porquê do impedimento dessa obra. E o que eu recebi da SDU e do próprio prefeito Guti é que ali seria uma escola. Então, ele não poderia falar disso, nem de mim, nem do vereador Betinho, nem do vereador Ramos, que nós temos um trabalho sério naquela região. Nós respeitamos o trabalho que nós temos. Então, eu acho que ele tem que, primeiramente, apurar para pôr no jornal o nome dos vereadores. Ele já foi vereador dessa cidade. Ele sabe o trabalho do vereador. Então, eu acho errado a maneira que ele fez, sem ter apurado nada desses vereadores. E citar o nome de 3 vereadores que é do bairro. Lá são 6 vereadores, e todos os vereadores da cidade de Guarulhos. Para concluir, vereador. Então, senhor presidente, a gente fica triste de ver um jornal tão sério, que é o jornal dele, se achar de pôr o nome desses 3 vereadores. Então, ele tenha que investigar e faça a coisa séria, igual nós, vereadores, fazemos esse trabalho sério. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ramos. É isso aí, presidente. Atenciosamente, eu estou vereador, aqui com qual a questão de ordem? Qual a questão de ordem? Justificar. Justificar, presidente. Não, mas não dá. Ô, presidente, o meu nome foi citado nesse jornal? Sim, vereador. Para concluir, presidente. Para concluir, vereador. Estou aqui atentamente com esse jornal aqui, com 2 páginas. E está escrito bem aqui, ó. 32 metros, 32 metros. Eu não sei se o nosso querido jornalista não esqueceu os números, mas eu acho que 32 metros não dá nem para construir uma torre de pizza. Eu queria, por gentileza, falar um pouco do trabalho desse vereador, que eu tenho certeza que se ele juntar com o vereador Luiz da Sede e Ramo da Padaria, ele vai ter umas 30 páginas para publicar, mas o bem, onde esse vereador
tem 11 espaços culturais, apadrinhado pela minha querida Francilene, que ajuda nesse mandato. Tem 6.000 pessoas, jornalistas, 6.000 pessoas. 400 idosos, onde a gente faz um trabalho lindo, aonde poderia ser divulgado na cidade. Meu jornalista, onde eu amo tanto, você é meu herói, você é meu guerreiro, mas infelizmente, você citou o vereador errado. Esse vereador tem trabalho. Tem 1.250 crianças que eu tirei da rua, que poderia estar muito bem aí usando droga e está ali naquele projeto que eu provo para o senhor, jornalista. O senhor quer matéria para poder publicar no seu jornal, vai até o bairro dos Pimenta, que o senhor deve não conhecer, porque nem o número do espaço o senhor sabe. Então, por favor, meu caro colega, e vou falar mais para o senhor, esse trabalho cultural lindo que aparece em toda a cidade, tem parceiro que me ajuda, tem minha assessoria. Para concluir, vereador. Tem a Fran Correia que me ajuda. Eu acho que merece uma divulgação, vai até lá. E de coração eu te dou o espaço para você entrar em toda a cidade e mostrar um trabalho bonito. Não denigrindo imagem de vereador. Obrigado, meu jornalista. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Para concluir, vereador. Senhores vereadores, somente para informá-los, conforme alguns pedidos do vereador Paulo Roberto, eu liguei para o prefeito Guti e ele pediu para avisá-los a todos os vereadores, quinta-feira, tá, vereador Barreto, vereador Seminaldo, quinta-feira, dia 12, às 11 horas, no Paço da Prefeitura, todos os vereadores são convidados para participarmos de uma reunião referente ao Uber. E aí pediria a vocês também, para levantarmos aí uma equipe, uma comissão de 6 pessoas que vocês talvez conheçam, para que nós pudéssemos participar da reunião também. Não, vamos... Isso, 6 motoristas de aplicativo, exatamente, tá ok? E os vereadores estão convidados, quinta-feira, às 11 horas, dia 12, no Paço Municipal. E mais 6 motoristas de Uber. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Lula Souza. Senhor presidente, está na pauta de hoje, da nossa sessão, algum projeto referente à Casa do Violeiro, senhor presidente? Ele que não entrou. Vereador, não entrou na pauta ainda. Só para concluir a minha questão de ordem, eu pedi essa questão de ordem para também cumprimentar, senhor presidente, por conta de um erro de agenda. Nós temos aqui hoje a Regina, o tio Miro, a Noedi, o Mirno, o Rony, Dalan, Paulo Sérgio, Rei do Porto, Minelli, João do Prado, Cristal, Maria José, Tony Sobrinho, Cleiton, Nando, Adriano, Beira-Mar, Valéria Forte, Adalvo, Ramon, Nascimento, Zucan, o Gonçalves, o Toshio, o Juarez e outros que chegaram depois. Só para esclarecer a eles que eles estavam aguardando a votação desse projeto, eu já falei com o autor do projeto, que é o vereador Eduardo Carneiro, ele depois aqui vai encontrar um tempo de conversar com vocês. Sejam bem-vindos a essa casa. Viva a música sertaneja raiz. Obrigado pela presença de vocês aqui. Tá bom? Senhor presidente, eu gostaria de falar pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Essa tribuna está concorrida hoje, senhor presidente. O que eu gostaria de dizer, senhor presidente, primeiro, sobre essa questão do Uber. Eu acho que, além de termos uma reunião na quinta-feira, é importante que o decreto seja suspenso, porque os agentes públicos que estão na rua, eles têm obrigação de cumprir o decreto, ou seja, multar esses trabalhadores em até R$8.000. É isso que nós não devemos permitir. Quero parabenizar aqui o vereador Seminaldo, que fez essa proposta, que vai ser encaminhada ao prefeito, pedindo a suspensão. A reunião é importante, mas nós temos que ter essa suspensão imediata. Nesse momento, senhor presidente, nós temos uma grande quantidade de motoristas dos diversos aplicativos 99, Uber, Cabify, tantos outros, que estão lá no Paço Municipal, porque alguns já foram multados, alguns já estão sendo penalizados, e essa casa não pode permitir isso.
É importante, fico feliz com a abertura de negociação que o prefeito fez, mas antes de tudo é importante que a decisão seja publicada com a suspensão, como o vereador propõe, de 30 dias deste decreto para que a gente converse e a gente se entenda. Mais do que isso, vai pegar muito mal se nós tivermos uma grande quantidade de motoristas de aplicativos sendo multados uma semana depois que assume a Secretaria de Governo o ex-vereador americano, que tem uma atuação, todos nós sabemos, nos taxistas, sobretudo na Guarucope. Vai pegar muito mal para a cidade de Guarulhos que isso aconteça. Vai parecer que vai haver e iniciar uma caça às bruxas aos motoristas de aplicativo, seja multando, seja tendo uma fiscalização mais pesada, sobretudo no entorno e na região do aeroporto de Guarulhos. Então, quero fazer um apelo aqui aos vereadores e vereadoras. Eu acho que não basta só a reunião, eu acho que o decreto tem que ser suspenso. E nós devemos também dizer que essa casa pode sim tomar decisão sobre isso. Se não houver a suspensão, essa casa pode elaborar um projeto de lei, colocando da forma como os aplicativos, os motoristas querem, oriundo dessa casa um projeto de lei, inclusive revogando o decreto. Espero que a gente não precise chegar nisso. Espero que o próprio prefeito reconheça, para concluir, que o próprio prefeito reconheça o erro e revogue imediatamente o decreto. Senão não vai sobrar outra saída, vereadores e vereadoras, que esta casa apresentar um projeto regulamentando em condições de igualdade, mas regulamentando também, revogando esse decreto, que é um decreto que persegue e que é injusto para esses trabalhadores que são os motoristas. Obrigado, senhor presidente. Item 2. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Surfista. Presidente, o senhor acabou de informar aos vereadores que haverá uma reunião quinta-feira, às 11 horas, com o prefeito relacionado ao tema aplicativos como Uber, 99, enfim. Reforçando a fala do vereador Edmilson, até lá, nós vamos esperar essa revogação do decreto, ou o senhor tem alguma informação que o decreto, por exemplo, hoje já vai ser revogado, vai ser suspenso? Essas multas que já foram aplicadas vão ser canceladas? Essa é a minha questão de ordem. Vereador, acho que pelo que eu saiba, pelo que o prefeito falou, vai começar a vigorar somente semana que vem, porque essa semana ele suspendeu ainda. Mas eu vou verificar com ele se ele vai suspender o decreto. E eu informo a vocês ainda até o final da sessão. Para complementar minha questão de ordem, presidente, até já havia falado em momento anterior sobre isso, não é possível que a gente ainda tenha que esperar uma semana, a revolta desta casa é grande, da população é grande, para que se suspenda o decreto e a gente faça essa discussão. Hoje é uma realidade a tecnologia, muitas empresas vão ter que se adequar a esse sistema, nós não estamos aqui contra nenhuma categoria, nem contra os táxis ou quem quer que seja. Hoje nós temos no mundo a maior empresa com uma frota de veículos que não tem nenhum carro, que é a Uber. Nós temos, por exemplo, também uma empresa que tem a maior, vou falar frota também, mas não é essa palavra, de hotéis no mundo, que não tem um hotel, que é a Airbnb. Então nós temos que adequar essa realidade. Nós temos que caminhar com a tecnologia. Aqueles que ainda lutam, e é salutar a luta, para sobreviverem, não podem viver mais do passado. Hoje a concorrência é muito grande, a população gosta desse tipo de serviço, porque ele é mais barato, ele é mais confortável, ele é mais viável, ele atende de um modo geral a todas as regiões da nossa cidade. Se não me fale a consideração, o Brasil, se não me engano, tem cidades que ainda não tem, mas vai chegar esse tipo de serviço. Então a gente não pode esperar mais, a gente não pode esperar uma semana e dentro dessa semana acontecerem novas infrações, os motoristas trabalhadores sofrerem punições. Para concluir, senhor presidente. Então peço a gentileza a Vossa Excelência, que teve esse contato direto com o prefeito, para que faça esses questionamentos e a gente tem uma resposta para dar à população de imediato, porque vereador, o assunto é agora. Então, até para já responder a sua questão, não está multando, tá? Não está multando.
E ele vai verificar se até quinta-feira, realmente, até a nossa reunião, não multará nenhum Uber. Tá ok? Agradeço pela informação e nós retransmitiremos essa informação à população que está nos ligando, mandando mensagem a todo momento. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador... Senhor presidente, a minha questão de ordem era para solicitar para o senhor lesse o artigo, no artigo 12, o artigo 12 da nossa lei orgânica, ele trata das competências privativas das deliberações da Câmara Municipal. Eu queria que fosse lido, Paulinho, presidente, o inciso 12 do artigo 12 da lei orgânica. Defiro, vereador. A senhora secretária para a leitura. Aqui o... Artigo 12. A Câmara compete privativamente as seguintes atribuições. Inciso 7. 12. Deliberar mediante resolução sobre assuntos de sua economia interna e, nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo. Senhor presidente, eu pedi para ler esse artigo para concluir minha questão de ordem. Sim. Nós temos aqui a articulação feita pelo Eduardo Barreto e pelo nosso colega de bancada, Seminaldo, que está propondo uma reunião que agora o senhor informou que vai haver, no dia 12, uma reunião com o prefeito para tratar da suspensão desse decreto, né? Sim, eu vereador. queria apenas, com esse artigo, levantar todos os vereadores da casa, e principalmente as suas assessorias jurídicas, está aqui o Carlão, que é um grande advogado, para que nós estudássemos a possibilidade, né? Porque é uma competência da Câmara Municipal, né? Deveria ser da Câmara Municipal competência de discutir e regular uma matéria que hoje tão importância tem para a nossa sociedade, e não ser feita quase como um regimento interno pelo prefeito, com vários artigos, vários parágrafos, não apenas um decreto. Então, eu estou levantando essa questão de ordem para que nós, vereador Seminado, que também é advogado, né, pensássemos e estudássemos sobre essa possibilidade. Se na quinta-feira o Guti não sinalizar com a suspensão desse decreto, não sinalizar com uma possibilidade efetiva disso passar pela Câmara Municipal de Guarulhos, vereador Eduardo Barreto, e nós analisarmos com um debate, com a possibilidade das pessoas estar aqui, temos que estudar, sim, a possibilidade de um decreto legislativo para suspender esse decreto do prefeito. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Prefeito, presidente, por gentileza, qual o número do decreto feito pelo Poder Executivo e quantos artigos tem? (35.617), vereador. Para concluir minha questão de ordem, presidente. Para concluir, vereador. Presidente, mais uma vez subo aqui essa tribuna, primeiro para demonstrar o meu contentamento por ver que a Câmara Municipal se preocupa com uma questão tão importante para o guarulhense, que é essa questão dos motoristas de aplicativo. Eu ouvi atentamente aqui o vereador Zé Luiz, concordo com o vereador, essa discussão tem que passar pela Câmara, ou temos a opção de seguir outras cidades que fizeram a regulamentação do serviço de motorista por aplicativo de uma maneira muito tranquila. Inclusive, a categoria, Thiago Surfista, é favorável à regulamentação, mas uma regulamentação que dê garantias para esses trabalhadores. E já passou da hora também, presidente, do nosso Congresso Nacional se posicionar e colocar algumas responsabilidades para a empresa Uber e não para o motorista, não para a pessoa física, não para o pequeno, não para aquele que está na ponta da lança. Quem tem que ser responsabilidade, pastor João Barbosa, é a empresa, a Uber, porque esses motoristas
não recebem nenhum favor da Uber. Esses motoristas pagam o Thiago Surfista. Como você bem disse aqui, a Uber, sem ter carro, tem uma frota imensurável aqui de carro pelo mundo. A maior empresa de transporte do mundo hoje. E sem nenhum carro, e digo mais, vereador João Darcio, sem nenhuma responsabilidade. Porque tudo é colocado nas costas do trabalhador que está na ponta da lança. A gente viu agora aqui até o pagamento para concluir, presidente, até o pagamento de seguro de vida. Como que o cara que trabalha com aplicativo vai arcar com tamanha responsabilidade, meu Deus do céu? Ê, Brasil velho de guerra, viu? Ê, Brasil velho de guerra, viu? Tudo que é fácil chega aqui, fica difícil. Tudo que é bom para coisa pública chega aqui e fica ruim de ser praticado. Ê, Brasil velho de guerra. Concluir, vereador. Para concluir, presidente, sou favorável e reforço a fala de todo qualquer vereador e vereadora que subiu aqui, pedindo, faça o coro, para que esse decreto possa ser revogado na data de hoje, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão. Marcelo Seminaldo. Presidente, o decreto 35.617 de 2019, ele passou a vigorar a partir de quando, senhor presidente? Assim, na realidade, seria hoje, né, vereador? Aliás, seria essa semana. Posso complementar, presidente? Sim, vereador. Bom, primeiro, presidente, eu gostaria de agradecer que praticamente a totalidade dos vereadores presentes nessa sessão assinaram esse documento, que, volto a dizer, não é um documento do vereador Marcelo Seminaldo, é um documento da Câmara Municipal, né? Não vou nominar todos aqui, mas à exceção de 1, 2, sei lá, o restante assinou, entendendo a importância desse tema para a cidade de Guarulhos. Mas eu gostaria de reforçar, presidente, que o que Vossa Excelência nos traz de que o prefeito teria marcado uma reunião para a próxima quinta-feira para discutir o assunto, não ajuda, né? Aliás, não resolve o problema nesse momento. Por quê? O decreto ele está em vigor. Se qualquer agente de trânsito resolver cumprir com o seu papel, que é fiscalizar, né, ele vai autuar. Ele vai autuar. E aí você vai trazer sérios danos para os motoristas que estão trabalhando. Então, o que é necessário, presidente? Que o prefeito de Guarulhos revogue o decreto por 30 dias, que é o que os vereadores da Câmara aqui estão pedindo. E volto a dizer, não é questão minha, é uma questão de todos. Então, o prefeito esteve aqui, é uma pessoa sensível às questões da Câmara Municipal, se colocou várias vezes como o 35º vereador aqui. E, poxa, os 32 vereadores, 31 vereadores assinaram o documento. Eu gostaria que a assinatura desse 35º vereador, que é o prefeito da nossa cidade, fosse: vou suspender o decreto por 30 dias para que a gente possa discutir isso com a categoria, discutir isso com a população, porque, prefeito, Vossa Excelência anda pela cidade também, Vossa Excelência tem relação com várias igrejas, Vossa Excelência, presidente, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado pela rua, assim como todos nós aqui, vereadores, estamos sendo cobrados também. Então, o mínimo que se deve fazer nesse momento é revogar por 30 dias esse decreto, que não há qualquer prejuízo. Já não estava valendo até a semana passada, continua não valendo pelos próximos 30 dias, para que a gente possa discutir com a categoria. Para concluir. Pelo artigo 151, presidente. Pelo artigo 151, vereador. Explanar todos os seus pontos com a população, porque, como eu já disse na minha fala anterior, presidente, são 10 mil motoristas de Uber na cidade de Guarulhos. 10 mil. Vocês imaginem, né? 10 mil famílias não podendo trabalhar da maneira correta num período que a gente vive um desemprego tão grande. Não pode, poxa vida. Não pode. Eu me lembro, vereador Eduardo Barreto, que na campanha passada teve lá aquele debate no SPTV, e aí, essa questão me lembro bem, já no segundo turno, prefeito Guti contra o candidato Eli Correia. E tinha aquelas plaquinhas e os temas, né? E um dos temas foi motorista de aplicativo, a favor ou contra. Eu lembro muito bem do prefeito Guti, plaquinha verde, a favor. Então, é a favor. E a favor não significa colocar aqui uma série de cobranças, uma série de exigências que não existe na cidade de São Paulo, meu Deus do céu.
Como é que eu vou exigir mais do motorista do que a cidade de São Paulo tem, sendo que lá é a capital, eles estudaram pra caramba esse assunto, quer dizer que nós vamos fazer o nosso decreto aqui, exigindo um adesivinho diferente. Sabe o que tem lá, vereador Eduardo Barreto? Que o DRM vai ter que emitir lá uma autorização para o motorista poder trabalhar. Eu vou me arriscar aqui, mas eu duvido, se a gente ligar agora no DRM, o DRM saiba do que está falando o decreto. Eu duvido, né? Eu duvido. E outra, o curso que o motorista faz na cidade de São Paulo, para ter lá o tal do Conduar app lá, que eles fazem, que é um curso de direção e tal, ele não vale para Guarulhos, ele só vale para São Paulo. E aí eu pergunto, as regras de trânsito de Guarulhos são diferentes das regras de trânsito de São Paulo? Aqui nossas placas de sinalização são de ponta cabeça, o apito do guarda ele é diferente, não sei. Então, é um absurdo, gente. Então, prefeito, rogo a Vossa Excelência, que é uma pessoa de bom senso, revogue esse decreto por 30 dias, vamos conversar com a categoria, porque são muitas pessoas que atuam na cidade de Guarulhos, não tem sentido a manutenção desse decreto do jeito que está, porque o cara pega um passageiro lá em São Paulo, traz aqui para Guarulhos, a regra lá é uma, aqui é outra, não dá, somos cidades irmãs e a gente precisa ter a mesma regulamentação, atender interesses de pessoas em detrimento de interesse de categoria é muito ruim, e todos nós seremos cobrados. Vereadores, só um minutinho, por gentileza, só para informá-los, o senhor prefeito já pediu para avisá-los que na próxima semana terá somente uma fiscalização educativa no município, ou seja, não irá punir nenhum Uber. Essa punição, ou seja, essa fiscalização punitiva, ela só acontecerá depois de sexta-feira, quando nós sentarmos com ele e conversarmos com ele. E haja vista também que até o vereador João Dar já está colocando aqui, já temos algumas placas que realizará fiscalizações, até a diretora Marta colocou, mas será somente educativa. Não terá punição aos Ubers nessa semana até sexta-feira que vem. Pela ótima, presidente. Questão de ordem. É uma questão de ordem, senhor presidente. O município, seja por executivo, seja por legislativo, pode legislar em área federal, que é jurisdição federal. Vereador, desde que seja para regulamentar, sim. Sabe por quê, senhor presidente? É que para complementar a minha questão de ordem, sim, é que eu achei estranho o decreto, que já foi falado aqui, várias regras que tem esse decreto, sobre as questões do transporte de aplicativo, e lá diz que os transportes de aplicativo é proibido vincular em áreas do aeroporto, rodoviária, etc. Eu achei muito estranho, né? Porque o presidente da Guarucop está muito próximo ao governo, diz que agora é secretário de governo, é isso aí, secretário de governo. E essa área nós sabemos que tem uma quantidade de cliente muito grande, que é cliente que usa aplicativo, que usa transportes, seja de aplicativos ou os transportes de táxi da Guarucop. Então, eu queria saber como esse governo está submisso aos interesses de grupos que controlam essa cidade, e deixando um monte de pai de famílias, de aplicativos, seja do Uber ou de outros aplicativos, sem emprego. Eu acho que tem uma questão até imoral aqui, desse decreto do prefeito. Eu acho que o prefeito, por uma questão até de responsabilidade, tem que imediatamente revogar esse decreto, para atender esse clamor, não só da população, mas também dos vereadores aqui presentes. Todos os vereadores, ou quase todos, vieram aqui à tribuna, quase todos se manifestaram contra esse decreto aqui, pedindo a imediata revogação. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, continuando as questões de ordem, formulando a mesa, eu tenho uma dúvida, não sei se Vossa Excelência, com o apoio da sua assessoria, pode nos informar. Cabe suspensão do decreto ou é revogação imediata do decreto? Vereador, suspensão não, acho que é revogação, né? Porque eu dizia isso no início, quando da minha fala aqui, talvez eu não soube me expressar.
E dentro desta questão, expressar, eu disse que eu não saberia dizer, informar naquele exato momento, se era suspender ou revogar. Eu acho que é revogação imediata do decreto, se é que vai fazê-lo, porque suspensão eu não vejo, mesmo entendendo a boa vontade, o empenho do vereador Seminaldo, mas eu entendo que só cabe, só tem um remédio para isso, é revogar de bate-pronto o decreto. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, o decreto que nós estamos discutindo, 35.617, que trata da regulação do serviço de aplicativos na cidade, o decreto, senhor presidente, a minha questão de ordem é o seguinte, ele prevê ação educativa, senhor presidente? No decreto tem algum lugar que prevê ação educativa para substituir multa? Não, vereador. Para concluir minha questão de ordem. Senhor presidente, eu acho muito temerário da forma que está sendo tratado aqui e tratado pelo Executivo. Nenhuma autoridade, seja ela vereador ou prefeito, poderá impedir um agente público de cumprir a lei. E o decreto tem poder de lei e ele está em validade. O que eu quero alertar essa casa é que da forma que está sendo encaminhado, quem é que vai chegar para o agente de trânsito e dizer, olha, você não cumpra, você eduque. Conversa com ele de canto, diz, olha, você não pode ficar mais aqui. Eu acho que está tendo um erro aqui. Alguém vai prevaricar, senhor presidente, de um lado ou de outro. Se o decreto está em vigor, eu quero saber qual que é a autoridade municipal que vai buscar um diálogo com um servidor público, concursado, de carreira, que tem a sua função definida em lei, como é o caso dos agentes de trânsito. Eu quero saber quem é que vai dar essa notícia que ele não vai multar. Então, senhor presidente, nós corremos o risco de ter um prejuízo. Os trabalhadores do Uber, do 99, têm que ser tratados com respeito. Não podem esperar até a quinta-feira que terá a reunião. A prefeitura tem que dar uma resposta agora. E a resposta não tem outra, é revogação do decreto, chama os trabalhadores, os motoristas, para conversar e em cima dessa conversa se dialoga. Eu faço um alerta aqui, será cometida uma irregularidade se for conduzida dessa forma. O prefeito esteve nessa casa há 2 semanas atrás, numa quinta-feira, e ele está nos pedindo uma reunião na quinta-feira que vem. Eu proponho que esse assunto é de extrema urgência. O decreto começa a valer e nós corremos um risco, de um lado ou de outro, de cometer algo irregular e ilegal, que não pode ser feito. Por isso eu gostaria de deixar registrado, mais uma vez, a minha sugestão. Sugestão é de que essa casa, de forma unificada, diga ao prefeito, prefeito, revoga já, revoga imediatamente o decreto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Romildo. Senhor presidente, o decreto municipal 35.617, o senhor tem informação, senhor presidente, que ele vai ser revogado ou ele vai ser suspenso? Vereador, a informação é que, na realidade, não terá multas nas próximas semanas, mas eu não tenho informação se será revogado. Para concluir minha questão de ordem, senhor presidente. Para concluir, vereador. Eu queria aproveitar, eu recebi também inúmeras ligações de vários amigos que também fazem Uber, e como presidente da Comissão de Trânsito e Transportes, eu deixei eles livres para nos procurarmos na próxima terça-feira, isso desde anteontem, quando começou essa conversa dos R$8.000 de multa, da placa vermelha. Na realidade, no decreto não diz que tem que colocar placa vermelha, do selo, de você fazer a MEI, de se inscrever na prefeitura, que foi dado o prazo de 180 dias, o decreto de 16 de março, enfim. Então, nós temos a Comissão de Trânsito e Transporte, a Comissão de Trânsito e Transporte é a comissão pertinente, o doutor Eduardo Carneiro até falou disso aqui no início, né, que seria ser discutida lá. Então, vamos chamar todos os Uber que quiserem participar dessa reunião, na terça-feira, meio-dia, na sala de reuniões, para conversar sobre o Uber. E queria dizer mais, vi também o Eduardo Barreto falando aqui, que o Uber tem as suas responsabilidades. O Uber, na realidade, ele não cumpre com nada. É uma grande empresa. Em São Paulo você pode ver que, se não me engano, lá em São Paulo eles pagam 10 centavos por quilômetro rodado. A Uber paga 10 centavos por quilômetro rodado. Nós temos que discutir nessa casa.
Estou levantando isso aqui agora, ninguém falou disso. O que tem que ser feito aqui em Guarulhos? Não o trabalhador do Uber, mas a Uber tem que pagar 10 centavos por quilômetro rodado aqui também. E como que a gente vai conseguir fazer essa pesquisa, essa informação? Nós temos que ter o cadastro deles, temos que ter o compartilhamento da Uber, para a gente poder cobrar da Uber nos cofres públicos de Guarulhos. Se na cidade de São Paulo eles pagam 10 centavos por quilômetro, por que não vai pagar 10 centavos por quilômetro aqui em Guarulhos também? Já basta o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que deve mais de 600 milhões de reais e não paga. Acho que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Então tem que sim, São Paulo, pelo 51, senhor presidente. 51, vereador. Obrigado, senhor presidente. Se em São Paulo eles pagam os 10 centavos, em Guarulhos tem que pagar. Então acho que eu vou fazer um documento agora, exigindo também, eu quero que todos os vereadores assinem comigo, que a Uber tem que cumprir 10 centavos por quilômetro rodado de cada Uber aqui. Não é do motorista do aplicativo, e sim da Uber ou dos responsáveis por esse aplicativo, que estão ganhando milhões. Como vocês mesmos disseram, é uma das empresas mais ricas do transporte hoje. Outra situação do Uber é que o aeroporto internacional, acho que é o grande problema também, né? Porque, na realidade, como diz o vereador Edmilson, é um decreto municipal que, se o agente de trânsito não agir, ele vai prevaricar. É um assunto complexo, a gente tem que ter delicadeza, tranquilidade, não colocar a faca no pescoço de ninguém. Eu acho que todos têm que ter o bom senso nesse momento, né? Não estou vendo o vereador Edmilson, mas de tentar resolver com os trabalhadores, e o prefeito está mostrando sensibilidade para poder conversar sobre esse assunto, né? Nós já tivemos problemas maiores aqui, que foi o tempo da lotação, que essa casa aqui ferveu, poucos conseguiram sair daqui de dentro, né? Eu acho que o Uber está aí, o desemprego é grande, os pais de família estão tentando sobreviver e atender melhor a população. Eu mesmo ando de Uber de vez em quando, acho muito rápido, muito fácil, preço justo. Eu acho que a gente tem que cuidar também dos trabalhadores. Existe uma carta sindical que nos procuraram há 7, 8 meses atrás, que já foi da entrada em Brasília. A carta sindical do Uber não saiu ainda, mas quando sair eu tenho certeza que eles vão se organizar melhor. Mas a Comissão de Transportes, que é composta por mim, vereador Geraldo Celestino, e o vereador Maurício Brinquinho, que é o presidente do sindicato, né, dos condutores, motoristas e cobradores, nós estamos à disposição na terça-feira ao meio-dia para poder atender o pessoal do Uber. Receber o documento do vereador Marcelo Seminaldo, brilhantemente fez esse documento, pensando nos trabalhadores, mas o negócio é muito maior. O negócio não é só a suspensão da multa. Nós temos que colocar, o senhor falou um número aqui agora, vereador Marcelo Seminaldo, 10 mil Ubers em Guarulhos. 10 mil Ubers rodando 24 horas ou 5 mil Ubers rodando 24 horas. Quantos quilômetros esses Ubers vão rodar? Vamos fazer essa conta. 10 centavos cada um rodando. Eles não pagam nada do asfalto, eles não pagam nenhum imposto para o município de Guarulhos, nós temos que ir para cima do Uber. O Uber tem que pagar os impostos para a cidade de Guarulhos. E são várias situações, eu não vou me estender mais, senhor presidente, o que seria isso? Volto na próxima oportunidade. Tendo em vista tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrado essa parte da sessão e passamos para a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio. Pela liderança do partido, senhor presidente. Pela liderança do partido, vereador. Colegas vereadores, eu não poderia deixar de externar minha manifestação depois da fala do nosso colega doutor Eduardo Carneiro relativamente a essa área tão debatida lá na região do bairro dos Pimentas. Me parece que, salvo o melhor juízo, está tendo algum equívoco. E eu digo o porquê. Realmente aquela área em questão, é uma área muito grande que pertenceu e pertence à indústria de máquinas têxteis Ribeiro. E no idos de 10, 15 anos atrás, efetivamente houve uma desapropriação pelo Poder Público Municipal, onde se construiu alguns prédios lá do Minha Casa Minha Vida. A situação que se discute hoje é um outro pedaço do remanescente. Nós estamos falando aí de 32 mil metros que o município lançou o decreto de desapropriação em arrepio às questões administrativas que já haviam sido encaminhadas. Ou seja, o processo administrativo 73749 de 2018, a pedido do proprietário da área, foi expedida as diretrizes urbanísticas. As diretrizes, para quem está nos assistindo,
é um documento providenciado pelo município para dizer o que pode ser feito naquela área, qual é a limitação, o que pode e o que não pode. Isso foi feito. Se isso foi feito e ocorreu a expedição das diretrizes, aí vim dizer que todas essas questões que está sendo propagada na mídia, nas discussões da cidade, é falsa? Não é falsa, não. Tanto não é falsa que nas diretrizes foi expedida no processo 73749/2018. E depois, esse mesmo proprietário entrou com pedido de construção através do processo administrativo 12867/2019. Aí, só depois disso, no processo 13031/2019, que o prefeito vem intencionar a desapropriação dessa área, sem dizer de onde que sairá os recursos, sem apontar a dotação orçamentária, ferindo a lei de diretriz orçamentária e ferindo a lei orçamentária. É isso que nós queremos resposta. O porquê de tudo isso. E sem falar que o proprietário da área, de fato, já havia compromissado através de um contrato de locação para o grupo Açaí, que lá faria um grande hipermercado na região, concorrendo com os demais estabelecimentos. Por que será que foi obstado para isso? O interesse da rede Nagumo na cidade é maior do que o interesse da região, o interesse na criação de emprego, o interesse em produzir serviços. É por isso que a nossa cidade está sofrendo, porque muitas e muitas empresas, inclusive prestadores de serviço, depois do aumento da carga tributária do ISS, foram para Itaquá, foram para Arujá, voltaram para a capital e assim por diante. Questionei aqui tempos desses, inclusive o Serasa, que está estabelecido nessa cidade, e sabem para onde que ele recolhe ISS? Recolhe para São Paulo, por sequer a Secretaria de Fazenda está fiscalizando situação dessa natureza. Aí os vereadores aqui são cobrados para votar projeto de lei a toque de caixa, porque as finanças da cidade estão combalidas. Claro que está, não faz o dever de casa e ainda procura desapropriar uma área, utilizando o recurso da educação, que poderia ser utilizado para o CEL de Bom Sucesso, que não foi concluído, o CEL do São Domingos, o CEL do Parque Continental, as diversas creches que ainda não se terminou, no próprio Parque Secap, no Jardim Acácio, aquela escola de lata que tem lá no Jardim Acácio e outra no Parque Primavera. Acreditem, nós ainda temos crianças estudando em escola de lata na cidade de Guarulhos. E o Guti criticou muito isso aqui. Se ele vai ou pretende gastar 20 milhões para desapropriar aquela área, que é o preço médio daquela região, por que não utiliza para resolver o problema das escolas de lata na cidade de Guarulhos? Por que não utiliza para concluir a obra do CEL do Jardim São Domingos? Região do Tabuão que esteve e está extremamente abandonada. Veja o próprio PA Paraíso, que eu duvido que em dezembro vai ser reinaugurado. Duvido. Para concluir, vereador. Então, é esta a realidade da cidade de Guarulhos. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, nada. Muito obrigado, senhor presidente. Visualmente, como num acordo, dou por encerrada a presente sessão.